Eronia Bella é diretora-geral dos Consulados Femininos do Grêmio. É responsável por identificar, abrir e estruturar todos os consulados femininos. Os consulados femininos foram criados para incentivar a presença de mulheres no futebol e têm como foco principal as ações sociais e projetos filantrópicos junto aos consulados locais. Olá, amigos! Abrindo o esporte na TV. Olha, e nessa noite, que satisfação, né? Vamos conversar com a minha amiga, diretora-geral dos Consulados Femininos do Grêmio, Eronia Bella. Uma satisfação imensa falar contigo, Eronia. Boa noite, Jairo. Boa noite a todos os ouvintes da Vale TV, do teu programa de esportes. É uma grande satisfação para mim também, como representante feminina dos consulados femininos do Grêmio, estar aqui podendo participar e contar um pouquinho da nossa história, da nossa caminhada como mulher gremista. Verdade, né? Olha, os consulados femininos que são um verdadeiro sucesso, estão em crescimento, né, extraordinário aí no Rio Grande do Sul, em outros estados do Brasil. E claro, a gente vai falar muito desse assunto, desse envolvimento da torcedora gremista, né, junto ao Grêmio, vivenciando o dia a dia do tricolor gaúcho. Mas quero começar falando contigo, Orani, da torcedora Eronia Bella. Como é que começou essa paixão? Você já acompanhava o Grêmio no Velho Olímpico? Enfim, como é que é toda né, a tua história, esse envolvimento junto ao Grêmio? Jairo, na verdade, eu, como Eroni, né? Eu sou filha única de pais do interior de Cruzeiro do Sul. Então, eu conheci o esporte porque eu morava do outro lado de um campo de e todos os domingos, quem mora no interior sabe que todo domingo de tarde tem jogo. Aliás, o domingo inteiro tem jogo de futebol. Começa de Verdade. manhã com os veteranos e de tarde com o time principal. E eu me criei ali, no campo, com a torcida, subindo em alambrado quando o meu time perdia e eu achava que o juiz estava roubando. Enfim, eu tive toda aquela coisa boa, né? E o meu pai que me incentivava a isso, até porque só tinha eu de filha, né? Então vai tu mesmo, né? E aí, com 9, 10 anos, eu acabei vindo morar para Lajeado, e ali que eu me criei, ali que eu profissionalmente, né, me ergui, e o Grêmio sempre foi a paixão da família. Pai do mundo gremista, né, graças a Deus. E com 22 anos conheci o meu marido, ex-jogador de futebol, né, seu Eduardo Abela, que todo mundo, a Grande maioria Eduardo. conhece, né? E, graças a Deus gremista também. Eu acho que se a gente não fosse ele gremista e eu também, não teria dado certo esse casamento, porque o Grêmio realmente é a paixão da família. E a partir dali, nós com 22 anos já morando em Estrela, que eu fui morar em Estrela quando casei, 2 anos, e ali nós, na época, pegava o ônibus, Jairo, para assistir os jogos nos finais de semana no Antigo Olímpico, Jairo. Por incrível que pareça, nós descíamos na muitas vezes que a gente gostava daquele clima, pasmem, mas naquela época, Jairo, a gente podia descer da rodoviária e ir a pé assistir os jogos, ou lado a lado com o nosso co-irmão, com a torcida. Verdade, Hoje, né? infelizmente, não é mais possível, mas nós fazíamos isso. Né? E, enfim, então foi uma longa caminhada e a partir dali nós nunca mais, eu vou fazer 31 anos de casada e sou sócia do Grêmio desde 2000 e pouco, se vão quase 20 anos de sócia gremista. Dos jogos lá do Olímpico, que eu me lembro, do velho casarão, que saudade, Jair, que saudade. A nossa nova casa é maravilhosa, né? Espetacular, Mas né? o velho casarão sempre deixa saudades, né? Lógico que a gente tem que evoluir em tudo, né? Como ser humano, também no esporte, a gente queria uma casa nova, né? E temos ela ali, linda, firme e forte. E A mais bela da América, né? então, só para reforçar, nós tínhamos 5, que era o Portão 5, fizemos grandes amizades ali, conhecemos grandes famílias que até hoje são nossos amigos. Que legal. Então, o nosso histórico de Grêmio, Jairo, é de longa data.
Exatamente, né? E, poxa, conhecendo agora um pouquinho mais vocês, né? A gente construindo essa amizade com a família Bela aí, é espetacular mesmo essa ligação que vocês têm com o Grêmio. Roni, ia começar a falar também um pouquinho do teu envolvimento, juntamente com o Eduardo, que já participa há muitos anos, né? Do dia a dia do Grêmio, né? Ele é diretor regional, é diretor adjunto ali do consulado. Como é que começou esse teu envolvimento? Conhecer um pouquinho também dos bastidores do tricolor gaúcho, né? Esse envolvimento no departamento consular. Jairo, então, como eu estava te dizendo na época que a gente ia assistir os Jogos no Olímpico, que eu vinha de Lajeado, do interior, porque só quem mora no interior, principalmente, sabe o quanto a gente sofria há anos atrás para ir assistir um jogo na capital, né? Então, todo mundo sabe que poucas mulheres tinham se a gente for ver o tempo que a gente com essa nossa adesão, né? Então, mas há 20 anos, então, que eu tenho ido para os jogos do Grêmio, então eu passei por várias fases, várias etapas, aonde eu ia somente como torcedora, acompanhando o Eduardo, que fazia um trabalho já desde os anos 2000 junto ao departamento consular, né? Porque ele foi cônsul da região do Vale do Taquari, ele foi cônsul de pegou a diretoria regional, que ele assume até hoje. Outro dia eu já estava dizendo para ele que ele já tem que passar esse bastão para outra pessoa, né? E acompanhei como coadjuvante dele, sem nunca ter me envolvido diretamente, até porque não existiam consulados femininos. Essa ideia já da dificuldade que a mulher do interior tinha de pegar uma van, um ônibus, né? Porque nem todo mundo tem condição de estar indo de carro, muitas vezes, para um jogo. Claro. Então, tudo tem a despesa, tem, enfim, vários fatores, né? Então, Infelizmente, né, Roni? Desculpa te cortar, não. mas ainda tem, mas graças a Deus hoje bem menos. Mas tinha o histórico do futebol ser um ambiente muito machista, muito masculino, né? Então, quando a mulher tomava a iniciativa de ir ao estádio, né, ir lá no Olímpico, no caso das gremistas, sempre, né, tinha uma situação ou outra, já eram poucas, né, o que também dificultava um pouco, e além de tudo, ainda, né, tinha algumas situações bem ruins. Então, felizmente, esse envolvimento aumentou muito, mas, claro, acredito que nesse início tenha sido um pouquinho complicado, né? Na verdade, quando tu vais acompanhada ou do teu marido, do teu pai, né, naquela época, era mais tranquilo porque a piadinha não era tão, Claro. né, era mais contida. Agora, uma mulher sozinha, com uma outra amiga ou com um grupo de amigas, ir para o jogo de futebol há 10 anos atrás era motivo de ouvir barbaridades, de ouvir então, tanta coisa que a mulher passou. A do interior ainda pior, porque ela tinha que pegar um ônibus, ou como eu estava te dizendo, se deslocar muitas vezes, ou ela e mais alguém dentro das famosas barcas, que nem a gente fala, que são aqueles ônibus de torcida, que sai para assistir o jogo à tarde, e muito pouca mulher ia. Né? E graças a Deus isso mudou bastante nesses últimos 5 anos, Jairo. Então, por conta de enxergar tudo isso, de ter amigas que gostariam de ir no jogo e não tinham medo de levar filho, né? Com medo do que vinha acontecendo dentro dos tais ônibus, né? Então, por causa dessa mudança toda, surgiu essa ideia, já desde os anos 2000, 2000 e pouco, minha e do Eduardo, de poder fazer alguma coisa pela mulher gremista. Só que a gente ia levando, às vezes, porque isso tudo, como o regimento do Grêmio não permitia ter consulados estritamente femininos, e eu quero aqui deixar bem claro, Jairo, que quando a gente fala de consulado feminino, a gente não quer levantar nenhuma bandeira feminista, a gente não quer aqui tá Importante fazendo isso. discriminação, sabe? Nada. A gente quer acolher aquela mulher
que é mais acanhada, que tem, que não sabe, não entende muito ainda das 4 linhas. E como eu vinha te dizendo, a mulher, quando a gente cresce como filhos, né? Para um menino a gente dá uma bola, para a menina a gente dá uma boneca. É Então, verdade. dentro da nossa casa, a gente já parece que está dividindo as coisas. O menino vai aprender tudo sobre futebol e a menina tudo sobre cuidar de filho e casa, não é mais ou menos assim? Então, Historicamente é, né? historicamente é. Então, são barreiras que a gente está desconstruindo, fazendo tudo que os seres, mas ela gosta de futebol, ela está entendendo sobre futebol, ela está estudando, e como a gente também não joga futebol, com outras não, a gente demora um pouquinho mais para entender as 4 linhas do futebol, sabe, Jairo? O que é um escanteio, aquela parte tática e técnica do futebol demora um pouquinho mais, porque a gente muitas vezes tem que estudar sobre isso. Claro. Ajuda do marido, do pai, para que ele nos explique como que funciona taticamente o futebol. Mas isso de 5 anos para cá mudou drasticamente. Então, assim, ó, de 5 anos antes e 5 anos agora, a mulher sim faz parte do mundo do futebol, ela gosta, hoje somos respeitadas, Jairo. Então, essa ideia dos consulados femininos veio para acolher e dar um suporte principalmente para a mulher do interior, que gostaria para o estádio e não sabia como fazer, gostaria de poder ir na sua cidade, juntar um grupo de mulheres, também ir de repente para um barzinho assistir um jogo de futebol, sem receber nenhuma crítica sobre aquele ato. Olha lá, um grupo de mulheres sozinhas num bar olhando o jogo de futebol. Né? Isso até um tempo atrás parecia que estávamos fazendo algo errado e na verdade hoje é bem comum. Só que o bonito disso tudo é que acabamos nos unindo com os homens também. Hoje, ver nos bares junto, assistindo, vibrando pelo Grêmio, sabe? Isso é muito bacana. Esse trabalho dos consulados femininos que a gente está tentando fazer, dizer para a mulher, olha, tu é gremista, tu quer participar de um grupo de mulheres gremistas, porque às vezes também as mulheres têm um marido que torce, né, pelo time contra, né, aquele time lá que a gente, né, o nosso rival. Então tem N situações dentro da sua casa. E agora, como é que eu vou fazer? Porque eu quero torcer, eu quero ir para o jogo, como que eu faço? Então, os consulados femininos vieram para acolher essa mulher que é um pouquinho mais acanhada, que aos poucos está se liberando e se libertando para participar do futebol. Exatamente, né, Ironi? E você disse que a ideia já tinha, de certa forma, há algum tempo, né, bastante tempo, da criação dos consulados femininos especificamente. Olha que, né, nesse período aqui que eu estou tendo a oportunidade de acompanhar esse trabalho no departamento consular, a gente percebe, logicamente que também, né, toda a história que tem o departamento consular em si, os consulados mistos, né, assim chamados mistos, mas que historicamente são muito mais masculinos do que tinham uma participação feminina, mas os femininos especificamente acabam agregando muito a questão das famílias, né? Os filhos, as filhas, o próprio marido, o namorado, enfim, acabam também participando de eventos, de ações promovidas pelos consulados femininos, né, Ironi? Sim, Jairo. Então, como eu estava colocando na resposta anterior, há 2 anos, janeiro de 2018, mais uma vez levamos, né, essa ideia da inserção dos consulados femininos para o departamento consular, onde o Eduardo já tinha toda uma caminhada, e ali o pessoal do departamento consular, que foi o seu Hermes, na época, e o Beco, né, nos ouviram, acharam uma ideia maravilhosa, foram até a direção do Grêmio, nosso querido Romildo, e o pessoal do departamento consular, quanto o presidente Romildo viram que existia
muita mulher dentro do estádio, porém, elas vinham, não eram sócias, né? E viram na mulher aquela outra fatia de mercado que o Grêmio vinha buscando para aumentar o número de sócios, sabe? Então, por quê? Porque a mulher também, quando vem ao estádio, Jairo, dificilmente ela vem sozinha. Ou ela traz, para quem é casada, vem com marido e filhos. Se tem namorado, já traz o namorado, né? Ou vice-versa, eles vêm juntos. Quando as meninas são solteiras, elas trazem as amigas. Então, ir ao futebol, ir a um estádio de futebol se tornou um entretenimento. É como hoje pega no final de semana, no sábado, no domingo, reúne a amiga ou as amigas e 1 hora, 2 horas antes, aqueles bares, os restaurantes ao redor da arena. Então, tudo ali, grande família. Não é só o futebol, é encontrar as amigas, é encontrar amigos dentro do Grêmio. A gente não está indo lá só pelo futebol em si, pelo jogo em si, e sim pela grande que a gente fortalece, que a gente vai conhecendo, sabe? Tu começa a conhecer o teu do teu lado na cadeira, na geral, enfim, aonde for, aonde é o teu setor dentro do estádio. E aquilo ali é uma coisa gostosa, acaba se tornando hábito saudável, né? Porque em vez de tu fazer outra coisa, tu vai para o estádio de futebol. E a mulher tem isso, ela, junto com ela carrega muita gente. E de 2 anos para cá, então, desde janeiro, onde o nosso querido presidente autorizou, então, a mudar essa parte burocrática, né? A partir dali, janeiro de 2018, então, foram autorizados a criação dos consulados femininos do Grêmio. Né? E a partir dali, Jairo, em junho desse ano, de 2018, Lajeado foi o primeiro consulado feminino do Grêmio, eu fui a primeira cônsul. Isso, né? exatamente. Jairo, eu imaginava fazer um trabalho em Lajeado, pela mulher gremista de Lajeado, e foi o que eu fiz, né? Mais um grupo de mais 15, éramos em 15, Jairo. Então, começamos a construir um trabalho ali de 15 mulheres guerreiras que quiseram abraçar esse sonho junto comigo e aí hoje, né, daqui a pouco a gente vai entrar nos números e o que isso já se expandiu, né? Impressionante, né? Em 2 anos. Em junho de 2018 foi a posse em Lajeado, uma grande festa. Inclusive conseguimos, eu acho que foi uma das maiores festas que a gente conseguiu levar muita gente da direção do Grêmio, né, porque era um momento histórico, o primeiro consulado feminino do Grêmio, sabe? Na verdade, naquela época ninguém sabia muito até onde isso ia levar, né? Como se diz, se isso ia vingar, se ia crescer, de que forma ia crescer, né? Então a gente foi naquela mesma noite de posse, o departamento consular já me deu na época a coordenação. Né? Tipo assim, ó, foi tu que criou o filho, toma e agora vê o que tu vai fazer com ele. E agora tu embala. E agora tu embala, vê o que tu vai fazer. Tu tem meio que carta branca aí, né? E foi o que a gente fez. Mas claro que é uma grande responsabilidade também, né? Também, Jairo, também, porque uma coisa é tu trabalhar para tua comunidade, uma cidade, e eu sabia que mesmo, vamos supor que não existisse mais nenhum outro, que fosse só um, a gente sabia fazer um bom trabalho em Lajeado. Só que queria levar isso a outros municípios e é o que a gente tem feito. Então, em seguida, o segundo consulado, que foi de Estrela, né? Foi uma das meninas, a Ioná, que é a nossa consuleza de Estrela, em Lajeado. Então, do grupo acabaram indo e expandindo em outras cidades, sabe? Já isso foi bacana. E no decorrer dos meses seguintes, foi quando eu também já não alcançava mais dar conta do consulado de Lajeado, porque a gente acaba, como mulher, fazendo muita ação social, Jairo. A mulher, ela é muito solidária, né? Então, a gente
é muito coração, é muito humana. Então, muitas demandas chegam até a gente, ajuda para instituições de caridade, para crianças com algum tipo de deficiência, enfim, tanta coisa que a gente ajuda, né? E as demandas chegam cada vez mais, porque quando uma instituição vê que algum consulado, tanto faz se é misto ou se é feminino, que algum consulado de alguma cidade promove uma ação, com certeza ela vai ser procurada, me ajuda, porque é tanta gente precisando, né, Jairo? Então, isso fez com que a gente crescesse também, Jairo. Bom, vamos ao intervalo e aí na volta a Ironi vai contar um pouquinho desse trabalho atual, desse crescimento espetacular que é os consulados femininos, uma realidade dentro do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, né? Todo o envolvimento da mulher gremista no dia a dia do Grêmio. Vamos ao intervalo e já voltamos. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Voltando então com o esporte na TV dessa noite e, né, conversando com a minha amiga, diretora-geral dos consulados femininos do Grêmio, Ironi Abella. Que trabalho espetacular na frente dos consulados femininos, né? Olha, estou tendo uma satisfação imensa, né, de poder acompanhar esse trabalho incrível que é feito pela Ironi, claro, por todo o departamento consular do Grêmio, mas falando especificamente dos consulados femininos, e além de tudo, né, criar uma amizade com a família Bela aí, com o pessoal todo, com a Paula, com o Eduardo, né, com essa família maravilhosa que a Ironi tem. Ironi, no primeiro bloco, né, a gente deu uma resgatada histórica na tua participação como gremista, como surgiu também a ideia aí dos consulados femininos, e agora nesse segundo eu queria que tu falasse um pouquinho do momento atual, né, desse crescimento, em quantos consulados femininos já tem aí pelo estado. Vamos lembrar, há 2 anos e um pouquinho, né, os consulados femininos foram oficializados, né, através aí da autorização do presidente Romildo Bozan Júnior. Nesse período, quantos consulados a gente já tem e como é que está esse envolvimento todo da mulher gremista, Ironi? Jairo, já contamos hoje com quase 100 consulados femininos, incrível, espetacular é uma isso, né? média espetacular, mas todo esse trabalho, Jairo, eu agradeço o apoio dos homens, tá? Do lado masculino, porque eles nos apoiam muito, são muito poucos as pessoas que não enxergam esse trabalho e não nos apoiam. Então, a gente tem esse apoio incondicional do departamento consular, da direção do Grêmio e a torcida gremista, né, principalmente da ala masculina. Então, contamos com quase 100 consulados femininos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Já temos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, um trabalho desenvolvido com bastante ênfase lá em São Paulo. Temos um no Canadá, Jairo, uma menina que é consuleza em Porto Alegre, foi fazer um intercâmbio de 2 anos, já levou a ideia para o Canadá. Então, já estamos, por conta de tantos consulados, já tivemos que redigir
em diretorias regionais, Jairo, porque a gente já não dá conta mais de atender a toda a demanda dos consulados femininos, abertura de novos consulados. Então, assim, ó, o que a gente, no início de formiguinha, agora em 2019, explodiu nas mídias, as mídias sociais levam esse nosso trabalho. Então, hoje, em vez de nós irmos atrás, as mulheres já vêm nos procurar para saber como que faz para abrir trabalho, o que a gente tem feito. Isso é muito bacana. Isso é o reconhecimento do nosso trabalho, o trabalho em grupo, Jairo. Eu jamais teria feito nada sozinha. Eu tenho uma equipe tão boa, tão grande. Todas as meninas que fazem parte como consulesas, nós temos 11 diretorias regionais, Jairo. Então, tem várias dentro do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem Canoas, que é a Silvia, diretora regional. A Kelly, que é de São Leopoldo. Caxias, a Vanderleia. Estrela, de Lajeado, que além de assumir, quando eu não consegui mais dar conta de ser a consuleza de Lajeado, a Márcia me assumiu pronto. Temos a Luna, que é de Venâncio. Depois temos a Camila Benedetti em Passo Fundo. Santa Catarina temos a Rose. No Paraná temos a Adriana e São Paulo a nossa querida Andréia. Então essas são as nossas diretoras regionais, fazem um belo trabalho junto com as consulesas, né, da sua região, e assim nós vamos expandindo, Jairo. Nesse momento de pandemia agora, onde esse ano tínhamos vários planos, várias metas para atingir com os novos consulados, a gente só teve que retardar um pouquinho por conta do cuidado que a gente está tendo. Nós não estamos podendo nos reunir, né, fisicamente, mas a gente continua fazendo nossas reuniões via Zoom, né? Continuamos com os nossos grupos de WhatsApp, onde interagimos muito. Foi um momento onde, mais do que nunca, nós precisamos nos unir para fazer ação social, Jairo. Em cada cidade temos muita gente necessitada de comida, que é o básico para um ser humano, né? Comida, tem tantas outras ações também para crianças, né, com algum tipo de problema de saúde, enfim, tanta coisa, e esse engajamento está funcionando muito bem. Você mesmo, né, tem feito matéria sobre isso, né, tu estás a par de como as sociais cresceram nesse Demais, momento, né, para te ver como o povo é solidário, né? E eu falando de Grêmio, então, é que o meu povo gremista é muito solidário. E a gente está aí para isso, para se ajudar. Exatamente, né? E nesse momento, como tem tanta gente precisando, e é importantíssimo, né? Ter essa participação dos consulados, né? Dos consulados femininos, né? Esse envolvimento todo da torcida gremista ajudando, né? Quem está precisando nesse momento. Para encerrar, Irônica, a gente está na reta final do programa. Quero saber de ti também, tu que tem a vivência diária aí com as meninas dos consulados, né? Com as tuas diretoras, com as consulesas, enfim, com as adjuntas, com a torcedora gremista em geral. Como é que está esse coração aguardando o retorno do futebol? O Grêmio voltou aos treinos, pelo menos parcialmente, aí nos últimos dias. Mas como é que está a expectativa, né, para esse retorno, a continuação do ano? Será que vamos ter futebol? Enfim, como é que está esse coração tricolor? Olha, Jairo, se a gente for olhar pelo coração, né, a gente gostaria que o futebol já começasse semana que vem, né? É verdade. Mas a gente, o coração gremista pede que os jogos voltem com torcida para que a gente pudesse voltar à nossa vida normal, né? Mas a gente sabe que nesse momento isso não é o mais indicado. Então a gente decisões da OMS, né, da vigilância da saúde, o Ministério da Saúde, o que pode nesse momento pro futebol? Vamos liberar tal, a gente tem que respeitar isso. Não é o que a gente mais gostaria, né, como eu disse, mas a gente respeitar. A gente está muito ansiosa para pelo menos ver o nosso, então, pela televisão. Eu não sei exatamente, a gente é muito indeciso, né? Junho, julho, é uma coisa que esse
Covid veio e nos deixou um pouco definidos com o futuro da gente, né? É Então, verdade. a cada semana as coisas mudam, então a gente para daqui a 30 dias. Então a gente vai vivendo cada semana uma nova realidade. Eu acho que nós temos pessoas muito responsáveis que vão liberar o futebol conforme que seguro, na data que realmente tiver segurança. Eu acredito muito nisso, nos nossos dirigentes, né? Eles querem o do nosso quadro de jogadores, né? Então, vamos confiar que a data que eles determinarem para a volta do futebol e a forma já sabe que vai ser seguida, né, Jairo? Então, assim, ó, que seja de uma forma segura e que a gente, logicamente, vê o nosso Grêmio em campo quanto antes, mas dentro das normas que a gente precisa ter, de normas de saúde. Isso é o principal, né? Que passe essa situação, que todo mundo, né, dentro do possível aí, né, passe por esse momento aí com saúde, que é o principal no momento, para depois a gente poder curtir junto novamente aí o futebol, né, viver aí o Grêmio novamente. Ironi, para encerrar, o pessoal, as meninas, as mulheres que estão acompanhando esse nosso bate-papo, como é que fazem? Bom, daqui a pouco eu estou numa cidade, mas que ainda não tem consulado feminino, gostaria de saber um pouco mais, gostaria de repente, vir a me tornar uma consuleza ou, né, ter esse envolvimento. Como é que faz para ter esse contato via redes sociais contigo ou com o pessoal do consulado feminino? Jairo, assim, ó, hoje inúmeros canais que nos acham bem fácil. Então, através do Facebook, lado feminino próximo da cidade da menina, nós temos o canal também do departamento consular, por e-mail, jogando ali coordenadora dos consulados femininos ou qualquer consulado feminino do Grêmio, tá, Jairo? Vai nos achar, é só mandar a mensagem, vai ser bem-vindo e a gente já tem um canal direto através das regionais, mas enfim, é tranquilo lá no departamento consular também através do e-mail www.consular/grêmionet. Isso mesmo. E, claro, né, o pessoal pode entrar no site do Grêmio, né? Isso, pode entrar também no site do Grêmio, ali na parte onde tem os consulados, né? Ali tem todos os contatos. Ou então, como a Ironi já falou, né? Via redes sociais, aí, é só entrar coordenadora dos consulados femininos, manda uma mensagem direto para a Ironi aí a partir daí pode também, de repente, né? Vir a se tornar uma consuleza ou organizar um consulado, uma participação, algo assim. Ironi, poxa, te agradecer demais. 30 minutos foi rápido demais. Eu disse que a gente teria conversa para ir 2 horas. Mas olha, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Desculpa eu ficar te incomodando tanto, né, para fazer essa entrevista, mas eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, vai acompanhar bastante, vai divulgar muito, porque é um trabalho espetacular. Olha, e eu garanto, porque eu estou tendo a oportunidade de vivenciar isso, acompanhar o trabalho de vocês, viu? Parabéns. Obrigada, Jair. Obrigada a todos. Tá? Tudo de bom. Tá certo. Obrigado, Ironi. Beijo no coração, um abração aí pro Eduardo, viu? Será dado. Valeu. Aí, hoje conosco, então, né, Ironi Abela, diretora-geral dos Consulados Femininos do Grêmio, né, falou aí sobre esse trabalho maravilhoso que ocorre através dos consulados femininos tricolores. O Esporte na TV retorna amanhã, 19h30. Grande abraço a todos.